Olá, bom dia, Simone. Tudo bem? O microfone está mudo aí, mas eu entendi por leitura labial aqui que você falou oi, bom dia. Bom dia, André, tudo bem? Tudo em ordem. Olha, estou passando por aqui só para dar um bom dia. Eu sou o líder do núcleo. Daqui a pouco acho que a Tassi está chegando aqui, tá? Para ser a debatedora. Ótimo. Um abraço, até mais. Bom trabalho. Um abraço. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo jóia. Estamos aguardando aqui, daqui a pouco nós já vamos começar. Tá jóia. Bom dia, Ricardo.
Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com receio de que a minha conexão esteja ruim. Estamos ouvindo sim, Aline. Ah, que ótimo, então, tá tudo certo. Obrigada. Bem-vinda. Pessoal, vou dar só mais alguns minutinhos para a gente aguardar a Tassiane. O líder do tema já falou que ela estava chegando, aí vamos aguardar só uns minutinhos, tá? Se tiver algum problema aqui, nós iniciamos. Oi, Simone, eu só não consigo passar das 10h30 porque eu dou aula na sequência, tá? Uhum. É a Aline, né? Aham. Podemos começar por você, Aline. Eu consigo ficar até as 10h30 tranquilamente, mas, né, não sei como é Não, que tá a tudo bem. previsão aí. Nós temos só 4 minutos de atraso. Acho que está dentro do previsto, né? Aham. Não, tranquilo.
A Lua está aqui representando o trabalho de desenvolvimento econômico, né? A Aline Isso. representando o trabalho de Dark Size. Ricardo também está aí, não está, Ricardo? Então, acho que já estamos todos aqui. Pessoal, eu coloquei um link, a equipe do SEMEAD pediu aí para, ao final da sessão aí, todos derem sua avaliação aí para a melhoria do evento, tá? Bom dia, Ricardo. Ricardo, estou tomando um café ali. Eu acho que nós podemos fazer o seguinte, nós podemos iniciar aí a apresentação dos vídeos, né? E enquanto isso aí, a Tassiane chega, né? Ô, Simone, tudo bem? Joia? Tudo aqui. Então, acho que o debatedor não conseguiu chegar a tempo, né? Sem problemas, a gente pode conduzir aqui. Não, eu dou um apoio aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui como é que a gente faz para passar os vídeos. Pessoal, bom dia, Aline, Lua, Sirma e Ricardo Pereira, tudo bem? Estão por aí? Bom dia. Bom dia, bom dia. Ótimo. Eu vou precisar da ajuda de vocês só para tentar localizar aqui o trabalho. Qual que é o tema de vocês? Lembram? Gestão da saúde, qualidade de gasto, gestão da inovação. A nossa sessão é gestão organizacional, governança, planejamento, recursos humanos e capacidades. Tá. E aí, acho que eu vou precisar do nome de um dos trabalhos, só o comecinho, que daí eu localizo todos, o grupo todo. Pode começar pelo da Aline, que é o de É. Dark Side, que ela tem aula, então ela pode iniciar. Dark Side do marketing de relacionamento. Isso. Eu te dou na tela aqui. E vocês me falam se está com áudio. Tá? Júlio Nascimento Pires e junto com a Aline Regina Santos desenvolvemos o artigo ouvindo Dark bem? Side do marketing de relacionamento, análise do Dá fenômeno só na uma gestão pausa, pública. por favor, aí para voltar no início. Pessoal, nós vamos organizar então da seguinte forma, eu acho que é mais produtivo. A gente coloca todos os vídeos e depois nós debatemos, porque aí nós ganhamos mais tempo, né? E fica mais equitativo, ok? Olá, meu nome é Júlio Nascimento Pires e junto com a Aline Regina Santos desenvolvemos o artigo Dark Side do marketing de relacionamento, análise do fenômeno na gestão pública. O artigo ele começa num contexto onde o marketing de relacionamento é uma área de estudo consolidada, com foco nas relações de longo prazo, e a partir desse desenvolvimento vem novas questões, como o Dark Side do marketing de relacionamento, que vai ser um tema do nosso estudo. Então ele vai ser apontado como um tema que necessita de maior profundidade por Payne e Freud em 2017. Já na administração pública, que é um terceiro tema que entra aqui no nosso artigo, também tem essas relações de longo prazo com fornecedores de produtos e serviços, mas com algumas singularidades que vão diferir do setor privado. Então a gente tem uma lacuna aqui do entendimento da temática do Dark Side dentro da administração pública. Então, já falando de objetivo de pesquisa, a gente está falando de analisar a percepção dos gestores e fiscais de contratos públicos na região da Grande Florianópolis sobre o relacionamento com prestadores de serviços de longo prazo, considerando a abordagem do Dark Side do marketing de relacionamento. Nossa fundamentação teórica vai se sustentar em 3 pilares: o marketing de relacionamento, que foca na construção desse relacionamento de longo prazo, parceria e colaboração; no Dark Side, através dos casos de aplicação ruim do marketing de relacionamento ou de comportamentos oportunistas entre parceiros; e por fim, da gestão pública de contratos, através da Lei 8666, que vai gerir as normas gerais de licitações, além da necessidade legal de fiscalização. Por fim, para complementar nossa fundamentação teórica, é interessante apresentar as categorias propostas por Freud et al. Em 2011,
certo? Então, são 3 grandes categorias de comunicação, manipulação alternativa e efeitos colaterais, divididas em vários tipos de comportamento, entre eles o uso indevido de informações, a confusão do cliente, invasão de privacidade, desonestidade, exploração financeira, favoritismo de clientes, prender o cliente, negligência no relacionamento, o efeito transbordamento e, por fim, os impactos ecológicos. A partir disso, apresenta a metodologia, onde a gente vai falar de um aprofundamento na temática através de uma pesquisa exploratória, usando uma abordagem qualitativa, explorando a perspectiva do sujeito de estudo, que vão ser, ao total, 9 entrevistados, através de entrevistas semi-estruturadas e pessoais. A seleção desses profissionais vai ocorrer através da bola de neve, da técnica bola de neve, de maneira não aleatória, tendo um filtro onde os profissionais entrevistados têm que ter no mínimo 3 anos de atuação no cargo e uma participação ativa na gestão ou fiscalização de contratos. Por fim, a análise de resultados aqui eu trago como uma comparação dos comportamentos propostos em 2011 por Freud et al. E a narrativa dos entrevistados, né? Então, o primeiro aqui a gente vai ver o uso indevido de informações, onde as empresas estão muito preparadas, conseguem vender muito bem para o fiscal, que não vai conseguir necessariamente avaliar com propriedade necessária aquela proposta. Outra ocorrência de comportamento dark side vem através da confusão de clientes, onde acontece principalmente na etapa de avaliação de propostas, onde com informações de requisitos de contrato em mão, os fornecedores manipulam sua oferta a fim de parecer a melhor possível para a administração, independente de possuírem o necessário para realmente cumprir o que está prometendo ou não, deixando o risco da não execução do contrato totalmente para o contratante. Outros comportamentos que vão aparecer vem, por exemplo, o favoritismo de clientes, onde esse comportamento vem através da maior atenção que as empresas dão para outras organizações do setor privado, enquanto a do setor público fica-se apenas com o mínimo necessário para cumprimento do contrato. No que tange já a conservação dos relacionamentos, tem-se uma outra manifestação, o prender o cliente, porém com uma origem distinta daquela prevista na literatura. Devido às características que regulam realmente essa relação pública, né, então a Lei 8666, como foi comentado, que elas vão ter, esse prender o cliente vai ter origem no próprio Estado, né? Então o rompimento da relação acaba por ser muito oneroso para o contratante, tornando extremamente difícil a troca de prestador de serviço caso se sinta que é necessário. Outro comportamento, então, que vai ser evidenciado realmente na fala dos entrevistados é a negligência do relacionamento, onde empresas que já estão há muitos anos prestando serviço se acomodam e acabam não fazendo necessariamente tudo o que foi acordado, e mesmo assim possuem um certo grau de impunidade frente a essa negligência. Por fim, o último comportamento dark side percebido seria o da desonestidade, onde existe a busca pelo aquele ganho próprio em prejuízo do parceiro relacional e de maneira deliberada pelo prestador de serviço, é o ganho próprio acima de tudo. A partir disso, a gente traz a proposta de comportamentos dark side no serviço público, onde a gente coloca o aprisionamento pela legislação no centro e 4 outros comportamentos em volta. Então, a gente vai ter a negligência no relacionamento, a confusão do cliente, o favoritismo do setor privado e, por fim, a desonestidade. O aprisionamento pela legislação, então, ele aparece como uma característica intrínseca das relações públicas, diretamente relacionado com todos os outros comportamentos percebidos. A dificuldade e custos vinculados à troca de prestador de serviço, então não vai surgir da má fé das empresas, e sim da própria burocracia envolvida em todo esse processo de relação contratado e contratante. É uma condição que vai ser extensivamente explorada por aquelas empresas com más intenções, com as empresas que vão estar buscando apenas o seu lucro e não necessariamente a melhora da relação. Outro comportamento que a gente propõe, então, seria realmente a negligência no relacionamento. Então, uma pouca atenção direcionada aos contratos, uma busca por atender os requisitos mínimos de contrato, uma maior rentabilidade sem consideração pelo relacionamento e desenvolvimento de parceria com o órgão público. E ela vem também daquele aproveitamento da rigidez dos contratos públicos, certo? Então, de toda a burocracia que está por trás da gestão desse contrato. O terceiro, então, vem com uma confusão do cliente, que vão vir principalmente em situações de desequilíbrio de conhecimento, onde uma das partes tem muito mais conhecimento sobre um assunto, sobre um produto, do que a outra. A origem, então, realmente na falta de capacidade técnica e específica, assim como de profissionais para gerir e fiscalizar os contratos de maneira ideal. Então, a partir disso, vamos ter tomada de decisões prejudiciais que realmente vão prejudicar a administração pública com contratos piores do que se gostaria.
O quarto comportamento, então, vem como o favoritismo do setor privado, onde temos aquela priorização de clientes e contratos do setor privado em comparação aos do serviço público. A origem vem na dificuldade de rompimento de contratos e uma certa percepção de impunidade por parte do prestador de serviço. A fiscalização efetiva, então, vai entrar como algo muito importante para mitigar esse comportamento específico. E por fim, o nosso último comportamento previsto vem como a desonestidade, que seria uma tentativa de compensar, muitas vezes, um valor muito baixo cobrado em edital para que aquela empresa prestadora de serviço ganhasse a licitação. Então se reduz o escopo de trabalho ao máximo possível, ou até mesmo se faz entregas incompletas, buscando uma maximização de ganhos, independente do que isso possa resultar para o licitante. Por fim, então, a gente percebe evidências, realmente de particularidades no âmbito público não antes previstas na literatura, mas ao mesmo tempo uma semelhança entre comportamentos dark side já previstos com o que foi visto nas entrevistas. Destaca-se, porém, a dificuldade em manter impessoalidade com os prestadores de serviço nas relações duradouras. Realmente as relações humanas ali acabam deixando um pouco difícil essa impessoalidade. E também a brecha que a fiscalização fora dos ideais, a fiscalização fora do nível desejado, cria para comportamentos danosos, para esses comportamentos dark side aparecerem e realmente prejudicarem um dos lados das relações. E no final aqui deixo, então, as referências que foram utilizadas nesse slide. Obrigado. E, Simone, você tinha sugerido a gente já passar um segundo vídeo, né? Eu acredito que fica melhor a gente passar todos e depois debatermos, né? Tudo bem se a gente for para lideranças femininas no setor público? Vamos ver se o pessoal está aqui, ó. Denise, Maria, Ricardo Pereira, Edis e Cristiano. Ixi, nenhum desses nomes estão aqui. Vou privilegiar aqui. O pessoal do desenvolvimento econômico está... Então, beleza. Estou Vamos aqui, lá, pode passar, por favor. Ah, Ricardo Pereira está aqui. Tá. Então, vamos lá. Liderança feminina, então. Olá, CME 2022, tudo bem? Me chamo Estou com Ricardo áudio Pereira, corrido. juntamente com Denise Almeida Marcon, Maria Carolina Sarto, Edis Mafra Poli e Cristiano José Castro de Almeida Cunha, elaboramos o artigo intitulado Liderança Feminina no Setor Público, Percepções, Desafios e o Caminho a ser percorrido pelas mulheres em posições de liderança. Paulatinamente, a mulher passou a buscar posições de poder e liderança no mercado de trabalho, tanto na esfera privada como na esfera pública. Esta percepção histórica a respeito do que é ser mulher e quais seus traços e características predominantes impactam na ocupação de cargos de liderança pela mulher. Os desafios gerados por esse sistema perpassam a esfera psicológica feminina, individual, e alcançam a dimensão social e econômica, dificultando muitas vezes a liderança feminina tanto no setor público como no setor privado. Apesar dos concursos públicos conferirem isonomia no que tange ao ingresso nas carreiras públicas e os salários serem iguais, as posições de poder e liderança são majoritariamente ocupadas por homens. Estudos no contexto brasileiro acerca do tema referente ao trabalho e ascensão profissional das mulheres são limitados. Logo, é importante a realização de pesquisas que estudem a participação da mulher nos espaços de trabalho, públicos e privados. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou compreender a percepção sobre a liderança no setor público e os desafios enfrentados pelas mulheres líderes em sua trajetória para a ocupação de posições de liderança. A liderança é um processo de influência intencional de uma pessoa sobre outras, buscando guiar, estruturar e facilitar as atividades e relações dentro de um grupo ou organização, geralmente por um processo de influência. Atualmente, as organizações têm dado maior importância à subjetividade humana no estilo de liderar, priorizando o desejo, a inovação, a criatividade e o brilho nos olhos. As mulheres estão assumindo mais cargos de liderança, tanto no setor público como no privado,
porém elas não recebem o mesmo tratamento e a literatura demonstra que as mulheres continuam subrepresentadas nos altos escalões das organizações. No setor público, quando o ingresso é pela realização de concursos públicos, estes têm permitido às mulheres chegar à liderança. Para operacionalizar o objetivo do presente trabalho, se adotou uma pesquisa de abordagem qualitativa, na qual foi empregado, na etapa de coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas, com 8 líderes do setor público. O perfil dessas respondentes variava entre 27 e 63 anos. Elas ocupavam cargos de administradoras públicas, advogadas públicas e delegadas de polícia. E, foi feita essa coleta de dados, né, com entrevistas semi-estruturadas, e os dados coletados foram analisados com base na análise temática de Brown e Clark. A partir da análise dos dados realizados, chegou-se a 5 categorias principais. Essas categorias serviram de análise para fundamentar essa pesquisa. E a primeira categoria identificada foi a liderança por uma perspectiva feminina. A maioria das respondentes vincularam a capacidade de liderança à aptidão de motivar e inspirar um grupo de pessoas. As principais características identificadas por essa perspectiva da liderança feminina foi inspiração e referência, envolvimento também foi também mencionado, a capacidade de inspirar e de comando, e essa pessoa líder como guia, né, influenciando no processo de tomada de decisões. A segunda categoria de análise identificada foi as diferenças entre liderança feminina e masculina. Identificou-se que a mulher possui como características que a diferenciam na liderança, como ser imbuída de empatia, possibilitar maior acolhimento, sensibilidade, emoção e preocupação com o grupo, e que o homem, por outro lado, é mais voltado para a racionalidade. Outras respondentes afirmaram que não há uma maneira de liderar específica para cada gênero, e para elas bastaria ter competência. No entanto, até nas que mencionaram não vislumbrar diferenças, afirmaram que a liderança feminina tem um olhar mais empático, mais acolhedor e produtivo. A outra categoria da análise identificada foram os desafios na visão das mulheres líderes entrevistadas. Com relação a esse caminho a ser percorrido para a liderança feminina no setor público, o entendimento da maioria das respondentes é que o caminho ainda é árduo para essas mulheres, comparativamente aos homens. A outra característica identificada foi como incentivar outras mulheres à liderança. Então, para conquistar posições de liderança, as mulheres devem acreditar que têm esse direito e que possuem competência para tal, devendo encorajar e se empoderar para o exercício dessas funções de poder decisório. A última categoria identificada foi o perfil necessário do líder no setor público. De acordo com as respostas, o líder público deve ser inspirador, ter empatia, dinamismo, sensibilidade, capacidade de organização, visão de coletividade, interesse público, eficiência, flexibilidade e competência. Por fim, os resultados indicam que existem desafios a serem enfrentados pelas mulheres que exercem a liderança do setor público. A demonstração de competência das líderes femininas e a implementação de políticas inclusivas têm possibilitado maior espaço para essas mulheres no setor público. A liderança feminina efetiva é inspiradora, empática, dinâmica, sensível e organizada. Além disso, as mulheres, para liderar, devem ter visão de coletividade, interesse público, eficiência, flexibilidade e competência. Algumas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado. Ok, Ricardo. Obrigado. Vamos passar agora para o próximo vídeo.
Um minuto que eu estou meio perdido aqui. Bom, agora vamos para o desenvolvimento econômico local. Santos. É um prazer estar aqui com todos vocês e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Desenvolvimento Econômico Local, constatações a partir da relação entre municípios e cooperativas de crédito. Esse trabalho foi realizado por mim, pelo professor João Barbosa Neto, a professora Valéria Bressan e a colega Cíntia Moisés Gonçalves. Bom, as cooperativas, elas são instituições financeiras que visam aí prestar serviços financeiros para os seus associados. E as cooperativas, elas são pautadas por diversos princípios. Dentre esses princípios, podemos citar aqui a intercooperação e o interesse pela comunidade onde elas estão inseridas. E as pesquisas apontam os benefícios gerados pela presença das cooperativas de crédito para o desenvolvimento local. Nós vemos aí o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, ele tem recebido aí nos últimos anos diversos incentivos, por contribuírem, por exemplo, para a democratização do acesso aos serviços financeiros e se constituindo como alternativas para diferentes setores da sociedade, com o potencial de fomentar a atividade produtiva. Então, a gente destaca a possibilidade da existência de um ciclo de benefícios aí decorrente do relacionamento entre prefeituras e cooperativas de crédito. Para a gente ter uma ideia, só em fevereiro desse ano existiam cerca de 817 cooperativas singulares em funcionamento no Brasil e a maioria aí dessas cooperativas elas são ligadas a algum dos sistemas que a gente conhece, como o sistema Sicoob, o Sicredi, a Unicred e a Cressol. Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise comparativa acerca do desenvolvimento local entre os municípios que realizam e os que não realizam operações com as cooperativas de crédito brasileiras. Bom, em relação aí às potenciais contribuições do nosso trabalho, nós citamos aí o potencial de fornecer subsídios para a tomada de decisões estratégicas em âmbito aí dos gestores públicos, né? E também de contribuir para a análise e considerações por parte dos entes regulatórios. Nós sabemos que o próprio Banco Central é o principal regulador aí das cooperativas de crédito. E na perspectiva dessas instituições, o trabalho também ele pode contribuir para a avaliação do impacto dessa Lei Complementar 161 de 2018 sobre as suas atividades, né? E também fornecer aí bases de análises para planejamento estratégico e apontar aí também algumas considerações para futuros estudos que avaliem o papel das cooperativas nas comunidades, né? Nós temos alguns estudos e especificamente a respeito dessa lei, nós ainda não identificamos nenhum tipo de trabalho. Bom, a nossa revisão de literatura, ela foi embasada aí em 3 blocos principais. Então, nós fundamentamos as nossas análises aí no conceito de desenvolvimento local. A gente sabe que a concepção de desenvolvimento local, ela envolve diversos agentes, né, diversos tipos de ações, que vão, então, ter o objetivo de convergir os interesses da população de um determinado local. Então, o desenvolvimento econômico local ele está relacionado às iniciativas locais que se propõem a desenvolver aí as economias dos locais, né? Economias das localidades diversas. Então, nesse sentido, nós falamos também das operações entre os municípios e as cooperativas de crédito, né? Abordando principalmente a Lei Complementar 161 do ano de 2018. Então, a partir desse ano, as cooperativas de crédito, elas foram, então, oficialmente autorizadas a captar depósitos dos entes municipais, né, dos entes públicos, e após essa lei complementar, que alterou também a Lei 130 de 2009, os serviços como de captação de recursos e concessão de créditos, que anteriormente eram restritos aos associados das cooperativas, eles foram ampliados, passando então a existir a possibilidade de que as cooperativas de crédito possam realizar
captação de recursos dos municípios, dos seus órgãos ou empresas por eles controlados, dentre outros aspectos. E também a gente trouxe aí para embasar a nossa discussão alguns estudos anteriores, que são as principais discussões aí relacionadas ao relacionamento das cooperativas de crédito com o desenvolvimento local. Bom, em relação à metodologia do nosso trabalho, a nossa pesquisa ela pode ser considerada descritiva e quantitativa. Os nossos dados foram coletados do site do Banco Central do Brasil, do site do SEBRAE, porque nós utilizamos o indicador de desenvolvimento local, o indicador SDEL, e também do site do IBGE, para algumas variáveis que nós analisamos. E a amostra do trabalho ela foi composta pelos municípios que possuem postos de atendimento de cooperativa. E essa amostra ela foi segregada em 2 grupos. Então, nós tivemos um grupo tratamento, que foi composto pelos municípios que realizam operações de depósitos com as cooperativas de crédito. Aí nós utilizamos a database de 2021. E um grupo controle, que compõe aí com o restante dos municípios que possuem postos de atendimentos cooperativos, mas não realizavam aí operações de depósitos com essas instituições. E a técnica que nós utilizamos, a técnica econométrica, foi o PSM, que é uma técnica de pareamento de dados. Bom, em relação aos resultados, então, do nosso trabalho, nós observamos, de maneira complementar, que os municípios brasileiros eles estão situados aí numa classificação de nível médio em relação ao desenvolvimento local. E como nós analisamos 2 anos, tanto o ano de 2018 quanto o ano de 2019, nós observamos aí que os municípios brasileiros eles se encontram aí nessa faixa de desenvolvimento local, considerado então de nível intermediário, o nível médio. Mas o principal achado do nosso trabalho, ele se refere ao apontamento de que nos 2 anos que nós analisamos, não houve diferença estatisticamente significativa, nos níveis de desenvolvimento local mensurados pelo SDEL. Então, tanto municípios que realizam operações com cooperativas, quanto aqueles que não realizam, eles não mostraram diferenças aí nos seus indicadores de desenvolvimento local. Bom, em relação às conclusões, então, do nosso trabalho, nós pontuamos que esse comportamento que nós verificamos de não haver diferença, ele pode ter ocorrido em virtude do início de vigência da lei complementar ser recente. Além disso, os benefícios que as instituições cooperativas podem trazer para uma comunidade, ele pode ser medido por dimensões diversas, além dessa que nós analisamos no nosso trabalho. Nós realizamos uma análise comparativa, portanto, nós não utilizamos todos os municípios. E sugerimos aí para pesquisas futuras que essa amostra seja ampliada, considerando aí indicadores sociais diversos, para capturar esses possíveis benefícios dessa relação. Essas são algumas referências principais que nós utilizamos no nosso trabalho. Vocês podem verificar com mais detalhamento no artigo completo. Bom, e com isso eu finalizo aqui essa apresentação. Agradeço a todos aí pela atenção e conto com as sugestões e colaborações de vocês. Obrigada. Agora só falta de clusters, né, André? Seu microfone está mudo. Bom, é que eu estou vendo aqui, eu acho que não tem o vídeo do Clusters, né? Tem alguém aqui do grupo? Uai, para mim o vídeo estava abrindo. Tinha aí? Deixa eu atualizar essa página aqui, ver se lá Deixa eu aparece. mandar o link aqui, então. Peraí, só um minutinho. Isso aqui não tem o vídeo. Olá, Alves, eu quero agradecer a todos. Vou mandar aí para você, André, só um minutinho. Abrir o chat aqui. Mandei aí.
Ô, Simone, deixa eu aproveitar só perguntar para você se você tem acesso, quando você entra pelo sistema, naquele link que pede para o pessoal fazer avaliação e também para direcioná-los para a sala de network. Você tem esse acesso para colocar no Tenho chat? sim, o da avaliação eu já coloquei logo quando Tá. iniciou a sessão. Agora só falta do network, que eu vou abrir aqui e vou colocar. Tá bom. Olá, meu nome é Simone Alves, eu quero agradecer a todos e à equipe SEMEAD pela oportunidade de participar do evento. Deixo minhas saudações aos participantes e eu vou falar sobre o artigo Cluster de Processo Decisório Judicial, Fatores Normativos e Stakeholders. O direito à saúde é a garantia constitucional da manutenção à vida e do bem-estar humano. E a judicialização da saúde é um mecanismo de fiscalização e garantia desse direito humano essencial aos cidadãos, através do Poder Judiciário. Contudo, considerando uma perspectiva de gestão do aparelho estatal e seus poderes, esse fenômeno traz vários reflexos e é influenciado por diversos stakeholders, sendo uma temática interdisciplinar e interpoderes. Verificou-se que, dada a complexidade das decisões, sobre acesso à saúde, o Poder Judiciário vem buscando alternativas para solução conjunta com o Poder Executivo e definição de diretrizes sobre processo decisório em judicialização da saúde. Na literatura, observou-se que há necessidade de estudos que busquem entender estruturas cognitivas mais complexas, profundas, relacionando vários stakeholders, fatores analíticos, em processos decisórios complexos com interdependência. Entre os estudos de stakeholders, verifica-se que boa parte das abordagens concentram-se em relações díades, ou seja, em pares de atores, e a influências desses pares em processos decisórios organizacionais. Não conseguimos levantar nenhum estudo que tratasse uma rede complexa de stakeholders e fatores e suas influências sobre o decisor. A análise de redes sociais possibilita compreender estruturas e interdependências mútuas. Então, nós acreditamos que seria uma abordagem interessante para explorar mais esse fenômeno. E esse estudo ele vai contribuir justamente ao abordar esse tema à luz de princípios da teoria de tomada de decisão, comportamento isomórfico e stakeholder, expondo o fenômeno de maneira sistêmica e interdisciplinar. Como objetivo, visou-se mapear os fatores normativos e stakeholders que compõem agrupamentos ou clusters de decisões em processos de decisões judiciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e explicar sua rede de influência, as influências na rede de processo decisório. Hipóteses teóricas. A previsibilidade dos comportamentos decisórios na rede está condicionada à conectividade entre os atores ou elos. Na nossa abordagem aqui, a nossa rede foi composta não somente por atores ou stakeholders, mas também por elos, fatores relevantes para a tomada de decisão. E essa conectividade materializa-se nos indicadores de proximidade, centralidade e intermediação dos elos. Então, como hipótese 1, a partir da revisão de literatura, levantou-se que a relação entre a centralidade de fatores normativos e o grau de probabilidade de previsão do cluster é positiva. Ou seja, quanto mais eu tiver fatores normativos centrais ou com alto poder de agrupar, de centralizar uma decisão, maior a capacidade de previsão desse cluster, E os fatores, os stakeholders mais centrais em uma temática decisorial, como a judicialização da saúde, eles vão averiguar o grau de influência desses, sobre as decisões dos magistrados e na formação de novos padrões. Redes de relacionamentos mais densas, com maior conectividade entre os elos e stakeholders, constroem sistemas mais eficientes de comunicação, considerando aí essa densidade de conectividade, e fortalecem o coletivo sob a organização focal, que no nosso caso aqui é o judiciário.
Então, a partir dessas considerações, levantou-se a segunda hipótese, que a relação entre a centralidade dos stakeholders, ou elos da rede, e o grau de probabilidade da previsão do cluster é positiva. Lembrando que no nosso caso, o grau de previsibilidade que nós temos aqui é justamente a capacidade desse cluster, desse conjunto de decisões, que a gente vai levantar a partir de uma pesquisa que foi realizada nas decisões do TJMG. Esses clusters, eles configuram como se fosse um mapa, um retrato de várias decisões, e eles vão ter uma probabilidade de prever novos comportamentos de decisão. Então, quando a gente fala probabilidade de previsão, é que a partir desse histórico de decisões passadas, esse agrupamento, esses diversos clusters que nós vamos ter, eles podem também ser capazes de prever decisões futuras. Métodos e etapas do estudo. Fez um censo das decisões processuais no período de 2015 a 2017, coletadas no portal do TJMG via algoritmo web crawler. A primeira etapa de análise de dados foi a utilização do sistema de reconhecimento de nomes e entidades e stakeholders e fatores normativos para extrair desse banco de dados criados a partir do censo de decisões quais fatores normativos e stakeholders contemplavam as mesmas. Em seguida, foi feito um mapeamento de clusters de decisões e capacidades preditivas, ou seja, a partir desse banco de dados composto por fatores normativos e stakeholders, nós verificamos que existe um número de clusters, ou seja, de agrupamentos de decisões, que eram redes, né, compostas por um conjunto de fatores e stakeholders, e que cada cluster desses tinha um potencial de capacidade preditiva de englobar, ou seja, prever novas decisões que também tivessem as características dos mesmos. Em seguida, foi feita a análise das hipóteses teóricas por meio de regressão multivariada. Como resultado, nós verificamos que a densidade média dos clusters de decisão é de 61%, sendo a menor de 60% e a maior de 64%. E Howley aponta que o fortalecimento e o controle de padrões isomórficos, eles tendem a aumentar, né, em redes com maior densidade, né, e que já é consideravelmente alta, né, dado a complexidade do fenômeno, a gente ter clusters com esse nível de densidade. E é justamente o fortalecimento das conectividades entre os elos, né, que vai aumentar essa capacidade preditiva, ou seja, quanto mais esse cluster, esse bloco de decisões, ele tiver conectividade entre esses fatores e stakeholders, mais a gente consegue prever que novas decisões tenham esse mesmo comportamento, ou seja, replicando fatores normativos validados por esses elos que compõem essa rede de processo decisório. Considerando os altos valores de probabilidade de previsão dos clusters, o menor valor foi de 92,3%. E o maior valor, aí, em torno de 96%, é evidente que o efeito da rede, ou seja, da combinação de enlaces de fatores normativos e stakeholders, é essencial para delimitar esses agrupamentos, né, de decisões e critérios analíticos do processo decisório. Sobre as hipóteses, não foram verificadas evidências de que os fatores normativos influenciassem isoladamente a capacidade preditiva dos clusters, ou seja, é essencial que eles estejam relacionados com os stakeholders, e a relação dos fatores normativos com a variável dependente, que é a capacidade preditiva, oscilava de forma positiva e negativa de cada cluster. Acredita-se que o efeito sistêmico da rede, ou a combinação de enlaces entre fatores normativos e stakeholders, seja essencial para delimitar o grau de previsão desses agrupamentos. E sobre a segunda hipótese, observou-se que nos clusters 4 e 5, evidências de relação positiva entre stakeholders e capacidade preditiva, ou seja, que esses atores são realmente determinantes aí para um potencial comportamento, digamos assim, isomórfico ou validado pela rede de atores. As redes de cluster 4 e 5 apresentam sistemas eficientes de comunicação. Observou-se isso verificando a densidade e a capacidade preditiva das mesmas, né? Então, tem maior efeito do coletivo sobre a organização focal, ou seja, sobre
o conjunto de decisões do TJMG. E a falta de padronizações de decisões foi um dos principais limitantes, fatores limitantes e dificultadores da realização desse estudo, considerando que cada juiz expressava ao mesmo tempo, como, por exemplo, a Constituição Federal, de várias formas diferentes. Então, a gente teve um trabalho muito grande para padronizar esses termos. E acredita-se que esse fator também possa limitar o desenvolvimento de novos estudos aí. Então, embora cada classe de decisão possua diferentes graus, né, de relevância e de fatores de stakeholders, entra-se em destaque a Constituição Federal, o Código Civil, os tribunais superiores, o Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública e a Lei 8080, entre os principais fatores normativos e stakeholders. Porém, a influência de outros atores também são relevantes e citados, como a Anvisa, Secretaria de Saúde, as NACs, que é os Núcleos de Apoio Técnico, e a RENAME, que vai tratar aí da lista de medicamentos e tratamentos do SUS. Sob as hipóteses teóricas, não foram encontradas evidências de que os fatores normativos isoladamente influenciassem a capacidade preditiva de novas decisões, mas acredita-se que esses clusters 4 e 5, eles ressaltem aí a capacidade dos stakeholders. E nesse banco longitudinal, observou-se que os enlaces são relevantes, né, entre normativos e stakeholders para essa capacidade preditiva. A diversidade de clusters foi relativamente baixa, considerando o número total de decisões. Então, observou-se que o judiciário, sim, ele tem um comportamento muito isomórfico, e embora haja uma diversidade tão grande de demandas judiciais, né, a gente conseguiu aí agrupar tudo satisfatoriamente em 5 clusters. Sugere-se a realização de estudos futuros, trabalhando aprendizado organizacional, né, ou seja, como que vai evoluindo essas tomadas de decisões ao longo do tempo. Essas são as nossas referências, o meu contato, e eu agradeço a todos. Ok, queria dar boas-vindas a Geisiane, que vai assumir aqui como debatedora, e deixar aberta a palavra aí para a nossa moderadora Simone, tá bom? Bom trabalho, pessoal. Bem-vinda. Queria começar aqui colocando as proposições, né? Nós tivemos aí 3 trabalhos que tiveram, de certa forma, como pano de fundo o comportamento humano, né? E também o comportamento organizacional, refletindo aí nas práticas de gestão. Inicialmente, a gente gostaria de começar pelo trabalho de Darkside, e aí a Aline, não é? Se não me engano. A Aline aqui representando. Oi, sim. Estou aqui. Vamos começar por você, Aline. Vou Dia, convidar aí também a debatedora para participar, tá? Vamos Mas lá. eu observei o seguinte, né? Que o trabalho de vocês, eu acho que ele trouxe contribuições que deveriam refletir, né, no sistema de avaliação de fornecedores e prestadores de serviço público, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu lembro quando eu trabalhava no setor de compras, a gente tinha internamente um formulário de avaliação ali do prestador, né? E aí, no caso do setor público, que tem os fiscais, eu acho que essas práticas de dark side, elas têm que ser também mapeadas, né? Inclusive, fazer um ranking, né, dos profissionais que têm aí, das empresas, das organizações que têm essas práticas de dark side, né? Saber colocar de uma forma, né, mais, digamos assim, subliminar ali para perceber esses comportamentos. E também em relação àqueles que têm práticas eticamente responsáveis, né, que têm consciência em relação ao setor público, né? E não é só ter um dark side como uma organização, é como uma sociedade inteira, né? Então é uma coisa bem mais ampla, né? E o que vocês perceberam aí? Que seria possível colocar isso também, digamos assim, como uma avaliação do fiscal? Eu observei aqui que eles conseguem perceber claramente isso, né? O que vocês verificaram sobre esse ponto? A ideia da pesquisa, inicialmente, era trabalhar mais eu não sei, gente, como é que está a internet, tá? Minha internet está bem instável, talvez eu dei uma travada aqui, estão me escutando bem? Picou um pouquinho, mas agora tá bom. Ah, tá. Então, já peço desculpas, porque se ficar ruim, só me avisam que eu posso
dar o apontamento no chat também. Eu acho que seria melhor se você só desligar o vídeo, aí fica mais leve. Tá. Isso. Pode falar, Beleza. Se ainda ficar ruim, me avisem que eu também posso colocar apontamentos no chat, tá? Mas a ideia da pesquisa, inicialmente, era verificar se essas práticas aconteciam, né? Então, a ideia de o que fazer para evitar, diminuir, acaba sendo uma consequência da análise do estudo, né? E é uma situação bastante complexa, porque, veja, por exemplo, a situação da camaradagem, né? Então, como é que tem situações que são, de uma certa forma, positiva para os atores envolvidos, mas negativa para o setor público em geral, porque tem situações que favorecem, por exemplo, a atuação do fiscal. Ele é meu amigo, ele é meu parceiro, já estabeleci uma relação de confiança, então eu vou, por exemplo, no caso dos presídios que eles identificaram lá, não vou agora mais pesar, não preciso fazer esse procedimento de pesar a quantidade de roupas para identificar quanto que seria necessário, né, esse serviço de lavanderia, porque isso já foi feito outras vezes, a gente já confia, né, na empresa prestadora de serviço. Então, há uma certa dificuldade de entrar nesses relacionamentos que já estão, de uma certa forma, consolidados, né? Então, é um desafio, mas alguns gestores pontuaram essas questões, por exemplo, de trazer análises mais objetivas, ferramentas de avaliação objetivas, com pontuação, e me parece, realmente, Simone, que esse é um caminho. Não é um caminho que resolve todo o problema, eu acho que realmente é um problema complexo, que é pretensão, talvez, resolver completamente. Mas nós, da área da administração, temos o nosso papel de refletir sobre isso e propor melhorias. E, de fato, a questão de uma avaliação mais objetiva não resolve totalmente, mas pode minimizar, sim, o problema ocorrido, né? Assim, esses comportamentos de dark side. Essa questão da pesagem da roupa ficou bem na minha cabeça. Eu falei, nossa, os caras colocam um pedaço de ferro lá dentro, no meio da trouxa de roupa e pesa, então ninguém está verificando, né? Fica por isso mesmo, né? E é isso bem que acontece. A gente sabe que, infelizmente... Você sabe... Desculpa te interromper, mas você sabe que eu achei... assim, né, o Júlio, que foi me orientando, ele fez a execução, né, dessa pesquisa e ele não tinha um contato pessoal com os entrevistados, né, a maioria deles foi por bola de neve, e foi de uma riqueza, assim, essas revelações, as pessoas, elas realmente trouxeram, né, situações que causam... Eu também fiquei perplexa, Simone, quando, em alguns relatos, né, e olha que no artigo a gente tem que suprimir por causa das 16 páginas, mas que situações que você diz, meu Deus do céu, isso acontece, né, realmente isso é real, né, mas de um outro lado, também a abertura dessas pessoas em relatar essas situações, né, eu acho que daí, assim, a gente consegue crescer e pensar em situações, em soluções, em alternativas, né. Nossa, muito bacana, eu gostei bastante do trabalho, eu acho que ele ficou, digamos, trouxe elementos para instrumentar novas práticas, né? Para a gente tentar aí trabalhar a gestão e a fiscalização de contratos. Eu queria saber se tem mais alguém que queria fazer alguma pergunta aí para o grupo? E vocês, então, não verificaram dificuldade de perceber, então, deles falaram com naturalidade, com tranquilidade, foi bem, porque isso é difícil, né? Mas eu acho que uma das questões que influenciou isso foi as definições das categorias de escolha dos sujeitos, porque eram pessoas que tinham que ter pelo menos 3 anos de atuação e uma atuação bastante recorrente. Na qualificação do Júlio, porque esse é um trabalho que vem de de um mestrado, né? No processo de qualificação, uma das professoras presentes é uma professora de Direito Constitucional, um amplo conhecimento dentro desse campo, e ela falou que o que faria diferença era a escolha de gestores comprometidos, né, com bastante experiência e comprometidos, porque essas pessoas são pessoas que, às vezes, veem inconsistência, mas, em alguma medida, não conseguem, né, contornar. E aí vem o papel da universidade também em apontar essas situações e dar alternativas, né, e reflexões, e proporcionar o debate para ver alternativas, enfim, né, de minimizar o problema ou reduzir o problema. Então, foi bastante rico nesse sentido.
Acho que a escolha, os critérios de escolha dos profissionais que foram selecionados para participar da pesquisa. E até eu não sei se todos eram concursados, né, como é que era, mas a gente também pensa na questão do estágio probatório, né, porque a pessoa às vezes fica até um pouco reprimida também, né, de falar certas coisas, né, e aí eu acho que com o tempo o profissional vai se sentindo mais seguro, né, na posição que ele está, né, não sei se foi o caso de vocês. Todos eles eram concursados, mas eu acho que esse é um ponto interessante, a gente já acabou não incluindo esse ponto na análise, mas eu acho que é um ponto interessante, sim. Isso foi mapeado na entrevista, mas a gente não trouxe para o artigo. Acho que para uma próxima rodada, para encaminhamento para publicação, é um ponto interessante a considerar. Vou até anotar aqui. A gente vê até, inclusive, né, os nossos professores, quem está aí nas universidades públicas sabe disso, né? Por mais que a gente saiba do nosso trabalho, do que é feito, existe essa tensão do período do estágio probatório, né? E aí a pessoa acaba ficando um pouco mais, digamos assim, inibida de falar sobre certas coisas que percebe, né? E aí eu penso que depois, com a estabilidade, o profissional se percebe mais seguro, né? E não se sente ameaçado de relatar certos acontecimentos, ainda mais esse tipo de narrativa, né? Com certeza. Bom, eu quero agradecer a equipe da Aline. Se vocês tiverem mais alguma colocação, vai ser muito bem-vinda, tá? E eu gostaria também de seguir, depois foi para a equipe da liderança feminina no setor público, não é isso? Na sequência, se não me engano? Acho que foi isso mesmo. Não foi, Ricardo? É o Ricardo, né? Ricardo, eu fiquei olhando aqui o trabalho de vocês e, inclusive, teve uma equipe de alunas minhas que elas fizeram um trabalho com outro âmbito, né, mas era sobre a questão de mulheres negras. E uma coisa que eu observei que ficou bem bacana, e eu também percebi isso no trabalho de vocês, é essa questão do perfil das entrevistadas. Só que o que eu achei que ia trazer uma riqueza aqui para o trabalho de vocês? Vocês tentarem, talvez fazer até um gráfico mesmo, que fica bem visual para a pessoa consolidar algumas informações que às vezes estão um pouco fragmentadas aí. Por exemplo, a gente conseguir relacionar aquele perfil que está no quadro 1 lá, com as características de liderança que cada uma delas citam, que vocês fizeram mapear muito bem. Então, eu pego o perfil delas, perfis, tais, características citadas, tais. Vejo quais perfis têm características convergentes, né? E também com algumas características, digamos assim, do âmbito da mulher, né? Quais delas citaram tais características de liderança, tais limitações e são mães? A idade, né? Eu vi aqui que vocês têm um perfil aqui, digamos assim, de uma meia-idade, né? 50 e poucos anos. Será que essas pessoas também elas não sofrem algum tipo de coação, né, por causa da idade? Ou, às vezes, jovem demais, né? Divorciada, mãe. Então, assim, tentar detectar que isso fica bom até para estudos futuros. A gente vê se a gente traz, assim, por meio dessa análise exploratória, algumas evidências que talvez possam ser observadas em outros casos, né? Por exemplo, será que as mães jovens têm percepção diferente de liderança do que divorciadas, né? Do que em torno aí dos 50, né? Quais que são as percepções? Será que as faixas etárias, as experiências de vida também influenciam nisso? Né? Eu acho que ia ficar muito rico e você já tem tudo aí pronto, né? Então, é importante, inicialmente, a gente mencionar o contexto em que foi gerado esse trabalho, né? Esse trabalho faz parte de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu participei nesse artigo como revisor do artigo e também como eu era tutor da disciplina, eu auxiliei nessa fase da análise dos dados, que a Denise e a Maria Carolina elas tiveram maior dificuldade, né? Que como essa disciplina é análise qualitativa, né? Pesquisa qualitativa, então essa parte de análise dos dados fazia parte da disciplina, né? Então eu auxiliei elas, né, nessa etapa do trabalho.
que elas acharam um pouco mais difícil, né? E o trabalho utilizou a análise temática de Brown e Clark, então, e talvez o trabalho, por fazer parte, por ser um trabalho de disciplina, ele não avançou tanto, né? E ali colocava-se como requisito da disciplina entrevistar entre 6 e 8 respondentes, né? Então, isso já traz uma certa limitação para o trabalho, e como você percebe ali no perfil das respondentes, como uma das autoras do trabalho, ela era delegada de polícia, ela acabou entrevistando colegas do trabalho dela, né? Uhum. Apesar de ser delegadas de várias cidades de Santa Catarina, mas, a princípio, isso traz um pouco de viés para o trabalho por serem mulheres da mesma profissão, né? Então, Ou não, né? Ou vocês podem pegar esse fato e refletir, né, o papel das mulheres aí no serviço de segurança, né, no serviço, digamos assim, né, no papel da polícia, né? Como é que está esse perfil na liderança da polícia, né? sim, Como é que se tem essa leitura da liderança da mulher nesse âmbito e a liderança de outros gêneros, então, né? a característica das pesquisas qualitativas é maior aprofundamento, né? Diferente das pesquisas quantitativas que buscam maior generalização. Mas, se você tem um perfil de respondentes um pouco mais diversificado, você consegue dar um pouco mais de generalização para o trabalho, né? Que foi, talvez, o que faltou para esse trabalho. Então, a gente considera isso como uma limitação desse trabalho, e a quantidade de respondentes também uma certa limitação. E, caso esse trabalho vá para frente, o ideal seria aumentar a quantidade de respondentes e trazer uma maior diversificação com outras mulheres ocupantes de cargos de liderança no setor público, mas com outro tipo de ocupação, de repente, pessoal da saúde, pessoal a gente já trouxe aqui da segurança, mas de repente saúde, segurança, educação, daí Fazer a um gente já consegue contraponto, né? isso, para fazer um contraponto entre as várias ocupações, né? E, inclusive, tornaria ainda mais rico o trabalho fazendo uma comparação com o setor privado. Então, são várias avenidas que surgem aí como possibilidade de avanço nesse trabalho, né? As meninas não puderam participar aqui por conta de uma estar qualificando a tese, a outra está em viagem, então não conseguiram estar aqui, né, para falar um pouco mais do trabalho. E eu, como participei de forma limitada, não consigo talvez trazer toda a riqueza que poderia ser aqui compartilhada com vocês na concepção desse trabalho. Mas eu estou à disposição para trazer outras informações mais técnicas em relação ao trabalho. Não, excelente. Pessoal, eu vou pedir para vocês colocarem aqui, quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida sobre o trabalho, colocar aqui no chat para mim, que aí eu vou acompanhando aqui, a gente vai lendo, tá? Agora vamos lá no trabalho sobre desenvolvimento econômico local. Esse trabalho aí eu gosto muito de número, então eu sou meio suspeita, né? Mas eu fiquei pensando muito no trabalho de vocês, e aí fiquei... É a Lua, não é? Que foi que apresentou? Foi a Lua? Isso, foi eu. Tudo bem, Lua? Tudo jóia. Também gosto muito de econometria, viu, Lua? Eu Eu também. fiquei olhando aqui seu trabalho e fiquei pensando, sabe? Principalmente em relação ao indicador. Você pegou ele com dados secundários, não foi? Sim, peguei ele do site do Sebrae, né? Pois é, menina, eu acho que esse indicador ele está mascarando alguma coisa aí, porque quando você sintetiza, igual acho que são 116 variáveis, não são? Sim, são muitas variáveis. Em um indicador macro, e às vezes você acaba colocando até peso nessas variáveis, enfim, né, uma série de questões. Eu acho que o efeito de uma cooperativa no desenvolvimento local é uma coisa bem complicada de ser mensurada, né? Principalmente quando a gente considera aí cidades em que o desenvolvimento local às vezes tem que ser muito puxado pelo poder público, né? Cidade de interior e uma série de coisas. Mas eu fiquei pensando se depois, né, não caberia talvez você
você tentar ter acesso a esse banco de dados pelo Sebrae, talvez eles compartilhem, né? Porque eu acho que se você pegasse indicadores mais específicos sobre o fomento via crédito, eu acho que talvez aí você conseguiria, assim, um estabelecimento de uma relação mais fidedigna, ou positiva ou negativa, a gente não sabe. Mas eu acho que realmente, pela quantidade de indicadores de variáveis na composição do indicador, eu acho que esse peso ele realmente vai ficar, digamos assim, insignificante, porque o desenvolvimento econômico é uma coisa muito ampla, né? O que você percebeu sobre isso? O que você achou da composição do indicador? Então, a princípio, né, a gente pegou o SDEL porque ele, assim, em algumas pesquisas do próprio Sebrae, eles colocam que ele é superior a alguns indicadores de desenvolvimento local também, como o próprio IDH, né, o IDH municipal. Então, a princípio, a ideia seria pegar vários tipos de indicadores, sabe? Não medir com um indicador só, como você comentou, o desenvolvimento local é um contexto multifacetado, né? Então, você medir isso com um indicador só acaba sendo complicado. Mas aí a gente teve limitação também de tempo, né? Esse artigo ele surgiu também da ideia de uma disciplina de contabilidade pública. Então, a gente optou por utilizar, né, como até sugestão de um dos outros autores, pegar um indicador só, mas para o andamento da pesquisa a gente pretende fazer esse comparativo com outros indicadores também, né? Então, a gente escolheu o ISDEL a princípio, mas a gente pretendia fazer essa análise comparativa também com outros indicadores. E o Tem PSM... até indicadores mais específicos do papel das instituições financeiras nisso, né? Alguns indicadores mais específicos aí, eu acho que a gente teria uma realidade mais próxima do papel das cooperativas. Sim, como a gente considera o desenvolvimento local, né, de forma ampla, o SDEL ele acabou sendo uma medida assim razoável para a gente medir isso, né? Mas se a gente mudasse um pouquinho o objetivo do trabalho, talvez para avaliar de forma mais específica, por exemplo, em relação à geração de emprego, à oferta de crédito, Isso. aí sim eu acho que caberia, né, de forma mais específica esses indicadores, seria uma análise interessante também. Então, vocês podem só complementar, né? Pegar e falar assim, ó, de uma forma ampla, nós não verificamos a relação direta, mas foi feito um teste com alguns indicadores mais específicos e verificou-se isso, isso e isso. Aí, Sim. eu acho que ficaria muito bacana, que aí vocês falaram, ó, então a gente vê que realmente, né, querer que a cooperativa ela consiga influenciar o desenvolvimento local ainda é uma tarefa muito, né, complexa, mas ela consegue, a gente viu que no nível micro, ela consegue contribuir de uma certa forma, não quer dizer que não esteja influenciando também, nesses aspectos. É Né? isso Eu acho que mesmo. ficaria muito bom Foi mesmo. até uma ponderação que a gente fez no final, né, que é uma limitação do nosso trabalho, medir como indicador só, mas a gente ponderou também que esse possível benefício das cooperativas ele já é indicado, né? Por exemplo, quando a gente vê muitos municípios onde só tem cooperativa de crédito, né, como uma alternativa de acesso ao crédito. Então, os benefícios delas, com certeza, eles não foram captados, digamos assim, por esse indicador, mas eles são aí, tem sinalizações aí desses benefícios, né? Não, com certeza. Eu trabalhei no interior de Minas Gerais, na região de Montes Claros, e lá, minha filha, se não for o Cicobi, Sicredi e tudo mais, eu não sei o que é daquela população, não, porque são micro e pequenos produtores rurais que eles dependem totalmente da cooperativa. Então, assim, é uma coisa que a gente sabe que ela realmente existe, né? Mas a gente sabe também que, às vezes, ela não se reflete de uma forma muito perceptível, né? Assim, um nível macro, digamos assim. Sim. Mas um nível ali mais próximo do usuário faz toda a diferença para ele, né? E até uma análise qualitativa complementar também, ela pode trazer respostas aí que, às vezes, a nível quantitativo a gente não consegue, né? E quando você faz uma análise mais aprofundada conjuntamente, você já consegue outras respostas também. Então é isso, pessoal. Acho que tem aqui, ó, a Geisiane perguntou aqui, ó, sobre o trabalho quanto à liderança feminina no setor público, sabemos que existem estereótipos direcionados às mulheres. Ela está pedindo aqui para a Aline, no caso, né, explanar um pouco sobre esses achados da pesquisa, sobre esses estereótipos de liderança feminina, né, e quais que seriam as principais dificuldades apresentadas por elas aí.
A Aline ainda está aí. Muito obrigada, Lua. Por nada, que agradeço. Aline? Oi, eu acho que é o trabalho da liderança feminina, né, que está sendo falado. Daí é o caso do Ricardo para responder, não? Ah, me desculpe, eu confundi. É o Imagina. Ricardo. Ricardo, seu trabalho sobre lideranças, que a Gesiane está perguntando aqui sobre os estereótipos, se elas falaram algo sobre os estereótipos de liderança e as dificuldades. Isso, entre os temas / categorias que foram identificados nos resultados do trabalho, existe um perfil, né, específico sobre e isso está na categoria relacionada às diferenças, né, diferenças entre a liderança feminina e masculina. Aqui, ó, vou trazer para vocês aqui. Ó, em relação à diferença de liderança entre os gêneros, né, constatou-se duas percepções, né, que a mulher ela tem mais empatia, ela proporciona maior acolhimento aos seus liderados, ela possui maior sensibilidade e emoção, preocupação com o grupo, e que o homem é mais voltado à racionalidade. Então, essa seria a diferença entre uma liderança feminina e a liderança masculina, considerando essas características que são, que a princípio estariam dotadas nas mulheres, né? Então, e isso é o que tem proporcionado a essas mulheres a ocupação de uma forma mais efetiva dessas posições de poder. Porque a partir do momento que uma organização ela tem internalizado que ela precisa ter essas soft skills, né, que seriam mais adequadas para aquela organização, ela começa a buscar posições de liderança voltada para as mulheres, entendeu? E a gente e agora eu faço o link com a sua pergunta, né? Então a gente tem um estereótipo feminino e um estereótipo masculino. Então, a princípio, nos resultados que a gente identificou no trabalho, o estereótipo masculino seria uma liderança mais racional, enquanto que a liderança feminina seria essa liderança mais empática, voltada para o humano. Então, essa seria a diferença entre a liderança masculina e a liderança feminina. E a partir do momento que numa organização as soft skills mais adequadas sejam essas soft skills voltadas para o gênero feminino, as mulheres passam a ter mais, passam a ocupar mais essas posições de poder. Bom, eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Eu trabalhei em 2 universidades do estado de Minas Gerais. Nós temos 2 aqui, uma mais no interior e uma mais próxima à capital. E eu percebi claramente que na universidade mais no interior, que tende a ser uma universidade mais tradicional, né, assim, práticas de assédio à mulher, embora se reconheça, né, digamos assim, em meio entre dentes, que a mulher é competente, né, mas existe, assim, uma resistência muito grande com a mulher em posições de liderança. E já na universidade mais próxima à região metropolitana, né, que já tem, digamos assim, uma leitura mais contemporânea de certas práticas, né, então a gente já vê uma abertura muito grande para a mulher, né, já, pelo contrário, a gente vê homens feministas de mão cheia, defendendo, não, as mulheres têm que assumir o poder, que homem, né, brincando, assim, no bom sentido, mas a gente vê um apoio, né, um aparato muito maior, né, então realmente digamos assim, a cultura, né, da região também acaba influenciando muito isso, né, a região em que essa mulher está trabalhando ali,
para ela ocupar essa posição aí de liderança, e isso acaba sendo um tanto complicado, né? A Geisiane, ela fala também ali não só da diferenciação, né, mas dos desafios. Então, a gente tem aqui uma categoria que trata dos desafios dessas mulheres que foram entrevistadas para a ocupação desse espaço. Elas colocam aqui, apesar de... existe uma grande diferença, tá, entre a liderança no setor público e a liderança no setor privado. A princípio, assim, existe uma uniformidade, né, a princípio, porque para a mulher ou o homem ingressar no serviço público, elas têm as mesmas possibilidades, ou seja, o concurso público, né? Então, isso vai depender o quê? Da competência da mulher ou do homem passar naquele concurso para ingressar no cargo público, tá? Mas, mesmo que exista, vamos fazer uma divagação aqui, tipo, mesmo que exista a mesma quantidade de mulheres e homens no serviço público, ainda assim é perceptível que os cargos de liderança são ocupados na maioria, né, por homens, tá? E a gente vê claramente, igual vocês falaram, a questão lá das leis sobre, na questão do processo eleitoral, né? Eu tenho uma amiga que ela se candidatou várias vezes, não conseguiu se reeleger, e ela estava me falando que várias vezes o fundo partidário, né, a reserva para as mulheres sobra porque não tem mulheres suficientes, às vezes o partido não tem uma mulher inscrita. Na verdade, assim, na verdade, assim, o partido ele é obrigado por lei a ter, no mínimo, 30% de candidatas mulheres. Só que o que acontece? Eles chamam mulheres laranjas para ocuparem esses 30%. Isso. E a divisão do bolo do fundo eleitoral não acontece de forma igualitária, né? Geralmente vai para aqueles candidatos homens que têm a maior possibilidade de angariar votos. Então, é isso que ela quis dizer, que mulheres inscritas em realmente posição de liderança partidária, né? Então, você vê que eles colocam realmente as pessoas lá, mas a pessoa não está nem fazendo campanha. Ela se inscreveu, fala que é vereadora, às vezes põe alguma coisa ou outra ali para cumprir o protocolo, mas de fato ela não é. Né? E daí, assim, nesses estereótipos que a Geisiane mencionou, existe, e a gente identificou aqui na pesquisa, por exemplo, a mulher ocupando o mesmo cargo de liderança que um homem, ela precisa desenvolver, mostrar muito mais competência que aquele homem na mesma posição. Uma outra disfunção que a gente percebe, e isso é muito evidente na literatura, tem os casos lá do teto de vidro, do elevador de vidro, do penhasco de vidro, e isso também é perceptível na liderança feminina no setor público. Por exemplo, quando tem lá um cargo de liderança, vou usar um termo aqui, bucha, né? Uma bucha que ninguém quer, né? Daí vai lá e dão esse cargo de liderança para uma mulher. Por quê? E o nome disso é penhasco de vidro, né? Por exemplo, quando é uma coisa que todo mundo espera que aquilo lá, que aquela mulher vai falhar naquele cargo de liderança, eles vão e dão aquele cargo para a mulher. Uma outra coisa, uma outra disfunção da liderança feminina é que geralmente a mulher, quando ela está num cargo de liderança, ela acaba tendo que se passar, ela acaba desenvolvendo características masculinas para desenvolver, para exercer aquele cargo de liderança, entendeu? É outra disfunção da liderança feminina. Por quê? Por que disso? Porque e isso já foi identificado em outras pesquisas sobre liderança feminina, as mulheres preferem a liderança masculina, é uma coisa absurda. E isso se percebe também na liderança política, né? E isso também em outros estudos já foi identificado, que uma mulher prefere ser governada por um homem. Então é uma coisa também que tende a mudar no futuro, mas e isso a gente vê na nossa realidade atual. Outras disfunções por exemplo,
a questão das características mesmo, né? A mulher precisa desenvolver características masculinas para ter bem-sucedida a sua posição de liderança. A Aline está perguntando aqui, Ricardo, se esses pontos que você está colocando, vocês verificaram também na pesquisa de vocês? Isso, boa parte disso que eu falei foi identificado nos nossos resultados, tá? Então, estão à disposição ali no artigo. Mas, assim, para a gente ter essas informações de uma forma mais generalizada, a gente precisa aumentar a nossa amostra, né? Ter uma amostra mais diversificada. Muito bom. Geisiane, tem mais alguma pergunta para mandar aí para o grupo? Mais alguém? Não, obrigada. Satisfeita. Obrigado pela pergunta. Mais alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Eu posso usar o áudio, que às vezes para escrever, até elaborar a coisa, tudo bem, Simone? Pode usar, sim. Na verdade, a minha pergunta é para o seu trabalho. Ótimo. Da questão do cluster, né? Na verdade, não é muito a minha praia, mas assim, me chamou bastante atenção, já parabenizo né, vocês pelo desenvolvimento do trabalho e todos os demais, acho que temos excelentes trabalhos aqui na sessão, né? Está bem interessante participar. Me chamou muita atenção a utilização, né, algumas coisas metodológicas, né, que eu mesmo não conhecia, então é uma delícia participar das sessões também para aprender, né, a questão do web crawler, né, achei bastante interessante, acho que dá muita riqueza aí, né, para o tipo de análise que vocês fizeram. E aí, o que eu fiquei me perguntando, eu não sei se faz sentido essa reflexão ou não, já peço desculpa se não fizer, mas eu vou deixar tu falar. Não, toda reflexão faz sentido, pode colocar. Mas é que atualmente a gente fala bastante, pelo menos, né, já ouvi bastante esse comentário sobre a automatização das decisões judiciais, né? Até meu marido é advogado, ele fala que futuramente tem algumas questões dentro do judiciário, alguns tipos de decisão que possivelmente vão ser automatizadas, né? Isso já é uma realidade em vários locais do mundo, né? Uhum. Na Austrália, se não me engano, acho que no Japão, na Holanda também tem grupos muito fortes sobre o uso de inteligência artificial, mas, digamos assim, esse uso, ele vem para fazer uma pré-decisão a partir de levantamentos dos fatos, né? Então, por exemplo, um processo trabalhista, né? Então, geralmente, cálculo de processo trabalhista são questões bem... técnicas, né? Técnicas, aí já faz um levantamento prévio para o juiz, olha, aí já faz um sistema de causa e efeito, considerando isso, que cumpriu isso. Então, cheguei a essa digamos assim, essa síntese de possibilidades, né? Mas, assim, a grande questão do trabalho, eu acho que não é nem tornar um judiciário maquinal, sabe? Mas o problema que a gente tem na judicialização da saúde, não sei se alguém já acompanhou aí, teve um esforço muito grande da Carmen Lúcia e de outros ministros tentando criar diretrizes para equalizar algumas questões. Porque o grande problema é a disparidade das decisões, né? O problema é você entrar num juiz com uma causa, ele decidir de um jeito, e você entrar num juiz de outra causa, dessa mesma causa, o mesmo perfil, às vezes um usuário diferente, mas é o mesmo perfil de causa, e ter um outro tipo de decisão. Então, isso é que é problemático no judiciário, né? Não, digamos assim, não tem um esforço para seguir algumas diretrizes mínimas, principalmente em primeira instância. Esse trabalho que vocês viram já é específico da segunda instância, que foi escolhida a segunda instância, porque geralmente ela já tem uma característica que o fator urgência da saúde já foi resolvido, digamos assim. Mas na primeira instância, então, é caótico. Tem juízes que consideram as leis, a Lei 8080, procura saber se o município, se é responsabilidade dele, se é responsabilidade do Estado. Tem juiz que não, manda cumprir. E, às vezes, o que acontece? O município tem uma verba muito pequena e aquele orçamento de saúde ele vai ser arrombado por uma ação judicial.
Então, a É questão não impossível é de executar. a judicialização, ela é importante, ela é um instrumento de garantia do cidadão, é um instrumento que, de certa forma, acaba forçando também o SUS a trazer inovações, porque a gente sabe que, por parte do executivo, tem uma resistência, principalmente por causa do gasto público, né? Uhum. Mas ela também ela não pode ser um julgamento que, às vezes, acaba sendo até emocional. Esse trabalho foi um trabalho mais já uma segunda etapa da pesquisa, né? Primeiro a gente fez uma etapa exploratória com entrevistas, e essa etapa aí foi uma etapa quantitativa de confrontamento com as entrevistas. E a gente verificou realmente isso. Agora, o seguinte, isso aqui prova que tem como padronizar. Então, existe sim um consenso de agrupamentos comuns. Então, por que tantos acabam fugindo da curva, né? Digamos assim, tomando decisões totalmente aleatórias, às vezes, ou não considerando certos fatores, né? Então, a grande proposta é trazer, sim, podemos, sim, criar diretrizes para, digamos assim, ter um processo decisório mais equitativo. Lógico, preservadas as devidas exceções, mas a gente não pode ter, por exemplo, a pessoa está pedindo um stent, né? Um aparelhinho que coloca no coração. Eu não posso ter um comportamento de decisão para outro diferente, né? E aqui a gente pegou causas de diferentes tipos de judicialização. Um está pedindo uma coisa, outro está pedindo outra, mas existe um corpo de jurisprudências, de stakeholders que tem que ser considerados. Por que alguns juízes consideram e outros não? Por que alguns só consideram o demandante? Então, assim, é uma decisão complexa e ela não pode ser tomada também sem pensar nas consequências. Não que se deva negar, não é isso que a gente vem trazer. Mas, por exemplo, tem demandas que são de responsabilidade da União e o juiz manda cumprir o município. E aí, para o município recorrer e receber isso da União, então, ele como juiz, por que ele, sabendo desse corpo de decisões, de legislações, ele não aciona a União e manda cumprir? Ou manda restituir o município em caráter de urgência? Então, é esse tipo de questão que a gente está trazendo aqui, né? E a negligência também do legislativo em não definir certas coisas. Tem países que têm legislações bem claras e específicas sobre judicialização. Olha, isso, isso e isso não dá. Não dá para cumprir, porque isso, beleza, ok, né? Então, assim, a gente também tem que pensar nesse ponto, porque o juiz ele vai seguir com base no que tem na lei, né? Mas aí eu vejo um problema, né, Simone? Pelo menos aqui no Brasil, é que a gente vê, assim, um grande poder do judiciário, que faz sentido, assim, né, na cada um dos seus poderes, mas uma questão subjetiva no entendimento da lei. Quando, às vezes, até em situações que não tem tanta margem para subjetividade, para se pautar algumas decisões que são altamente questionáveis, se faz uso da subjetividade, né? E aí, talvez, até analisar quem faz, de fato, essas análises. Porque se você olha, assim, por exemplo, dentro dos procedimentos judiciários, às vezes não é nem o juiz que faz, né, faz análise, o parecer, a peça, às vezes é o seu assessor, a sua equipe, né? Certeza. Então, como que acontece esse processo, né? E aí uma outra questão que é da responsabilização dos próprios juízes, dos magistrados, esse é um terreno muito espinhoso, porque é como se a gente não pudesse questionar as decisões judiciais, né? Então, se você trabalha com esfera assim, você faz uma reclamação, usa as instâncias, né, de corregedorias, por exemplo, há também uma situação não sei se corporativismo é uma palavra muito forte, mas de uma certa forma de abrandamento, né, de situações de decisões equivocadas, né? E, por último, por exemplo, em decisões muito equivocadas, qual é a punição de um juiz que atua de uma forma muito equivocadamente? Aí a gente fala assim de casos de corrupção mesmo, mais graves, né? Aí já é para uma outra esfera. A punição que existe no judiciário é uma aposentadoria compulsória. Com certeza, então, uma punição muito boa. É um quadro muito difícil, assim, né? Se a gente vai olhar, né, todas as instâncias, né, de como acontece
dessas esferas que a gente aqui chama de elites, né? Elites dentro do setor público, enfim, né? Mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de grupos que têm bastante poder e que, às vezes, os processos relacionados a cumprimento, né, e punição por comportamentos irregulares não acontecem como acontecem em outras categorias, né? É isso mesmo. E aí o Simone, grande problema, né? Quem tá falando agora? sou eu, Ricardo. Pegando um gancho aí no que a Aline falou e considerando o seu trabalho, vamos fazer uma analogia, por exemplo. Você coloca um robô, uma inteligência artificial, para fazer análise desses processos judiciais de concessão de medicamentos ou de questões Não, relacionadas esse tipo à saúde. de processo é mais complexo, né? Tá. Geralmente, a inteligência artificial ela vai entrar em processos que são mais parametrizados, como cálculo, se atendeu os requisitos ou não, e ela não toma a decisão, ela faz uma prévia de um levantamento, ela faz um levantamento prévio para o juiz. Por exemplo, atendeu tais requisitos, não entrou tal. Vamos supor até a questão do SUS. Está na fila do SUS? Não está? Fez isso? Não fez? Então, ela vai fazer uma triagem, mas ela não toma a decisão, não. Ela não vai tomar a decisão final, ela só faz um pré-processamento para o juiz. Isso. Tipo, na verdade, é para a classificação das ações, né? Seria mais ou menos isso. É para verificar se os requisitos da lei foram cumpridos ou não, digamos assim. Certo. Seria igual existe uma inteligência artificial lá do STF, que, se eu não me engano, é o Victor, né? Que ele faz a classificação das ações, se são ações de repercussão geral ou não, é isso, né? Isso mesmo, nós ainda estamos nesse estado. Porque eu já comecei a imaginar uma situação seria uma coisa muito complexa, que seria, por exemplo, coloca uma inteligência artificial para fazer a decisão da concessão ou não daquele pedido de medicamento ou de um processo de intervenção, né? Por exemplo, daí essa inteligência artificial vai lá e verifica o princípio da reserva do possível. Oh, não, isso aqui não atende. Pô, imagina, né? Ia ser concessão praticamente zero, né? Porque isso tem muito de um toque subjetivo, né? Dessas decisões judiciais, né? Apesar de você fazer a subsunção da lei com um pedido que está sendo feito ali pela parte, você, a princípio, tem um toque subjetivo, né, de saber as características da parte que está pedindo aquele medicamento ou aquele processo cirúrgico, sei lá, alguma coisa assim, né? O problema é que aqui nós estamos em um estado tão rudimentar no Brasil, que não é nem... a inteligência artificial não serve só para tomada de decisão, né? Ela serve para triar e relacionar fatos e facilitar também a coleta dessas informações, né? Mas você acha que não vai chegar num estágio... Deixa eu só terminar a minha fala. Tá. Aqui no Brasil, nós não temos nem acesso, o juiz não consegue nem ver se a pessoa que está entrando com aquele ali, se ela está na fila do SUS, se ela não está passando na frente de alguém. Ele não consegue verificar se ela realmente entrou com a demanda, se a secretaria verificou, respondeu no prazo, o que foi feito sobre isso. Então, assim, existe muitas falhas, né? E aí a tecnologia, não necessariamente sistemas de inteligência artificial, que não é foco do meu trabalho está falando o seguinte, olha, o judiciário ele tem que trabalhar de forma totalmente desparametrizada. E a gente precisa, sim, de ter um alinhamento de comportamento decisório. É inconcebível que juízes sobre o mesmo tipo de causa tenham decisões totalmente diferentes. Isso, inclusive, fere o direito do cidadão de equidade. Agora, a grande questão é que o juiz, para ele tomar a decisão, ele também precisa de um aparato. E aí o próprio executivo também se nega a passar informações, né? Por que a gente não tem... Teve até um trabalho da UNB que falou sobre isso, a gente não tem... Em um estado tinha esse sistema de convergência de dados do SUS, né, por exemplo, com dados do judiciário, das etapas do processo. É um processo de demanda judicial, já entra lá com perfil de requerente, idade, renda, enfim, uma série de outras questões. Tem plano de saúde, não tem, né?
Então, assim, a gente não consegue mapear esse tipo de coisa. E a gente realizou um outro estudo também, que não é sobre esse aqui, você vê que as regiões onde se tem mais judicialização da saúde são as regiões que têm melhor infraestrutura do SUS, em termos de indicadores. Então, onde se judicializa, justamente são as pessoas que têm mais acesso ao conhecimento, né? Então, assim, eu judicializo porque eu também tenho o poder de ter esse conhecimento. E, às vezes, acabo tirando uma pessoa que está numa situação muito mais complicada, né? E que não tem acesso ao básico da estrutura do SUS. Então, assim, é um fenômeno que ele realmente tem que ser colocado numa mesa para conversar e ele não pode ser negligenciado, porque ele afeta diretamente as políticas públicas, né? E eu penso assim, é direito cidadão, mas a gente também até que ponto, você vê casos, eu tive casos de um amigo particular, ele já estava, minha mãe morreu de câncer, eu entendi que a minha mãe estava em câncer em estado terminal, mas tem pessoas que não aceitam a morte, e aí, de forma emotiva, entra com a ação para aquele desespero emocional todo, mas a pessoa vai morrer, não tem como mais. E aí esse amigo meu, ele tomava uma injeção, que cada injeção dele era 60 mil reais. O laboratório só vendia, vamos supor, não lembro a quantidade, 10 ml. Ele precisava de 5 por causa do peso dele. As outras 5 ml era jogada 25 mil reais na lixeira do hospital. Então, é isso que acontece. Não tem gestão desses medicamentos de alto custo. Ó, peraí, é tantas ml, então vamos fracionar e mandar só a necessidade, né? E vamos já gerenciar aqui qual outro paciente está com esse perfil. Então, assim, são muitas falhas mesmo. E um paciente que estava em estado terminal, que não tinha mais condições, né? Então, assim, existe um lobby muito grande por parte dos laboratórios também, que não pode ser negligenciado, e a população acaba sendo também, muitas vezes, né, manipulada, né, por certos interesses aí, né? Então, a gente também não pode ser ingênuo em relação a esse fenômeno, né, que é bem complexo. Mas, sobre o uso de inteligência artificial, eu acho que a gente caminha para que essas triagens e esse diálogo ele seja feito de uma forma mais efetiva. Eu acho que esse caminho é bom, não efetivamente a tomada de decisão em si, né? Bom, gente, desculpa interromper, o nosso tempo acabou. Aqueles que desejarem dar continuidade às discussões, eu peço para que cliquem na sala de network, que seremos todos direcionados para lá e pode continuar essa discussão. Eu agradeço a compreensão de todos. A senhora está com o microfone fechado. Muito obrigada, pessoal, pelo debate, acho que foi muito bom, nossa sessão foi muito produtiva, e não esqueçam de fazer a avaliação que a equipe do SEMEAD pediu, tá o link aí, e nós vamos entrar também no meeting, né, para a gente trocar ideia aí na sala do encontro aí, tudo bem? Um abraço a todos. Obrigada, tchau. Ricardo e Francisca?
Oi, eu estou avaliando ainda, mas tudo bem. Pode sair, não tem problema não. Pode Vou sair, sair, viu? vou sair, querida. Obrigada, Obrigada. viu? Tá, tchau. Foi muito bom o debate, viu? Eu que agradeço a participação. Parabéns. Obrigada.